Eu sou Charlie Prado. E hoje, vamos mergulhar em um dos aspectos menos discutidos, mas extremamente curiosos da história militar romana. Havia legionários canhotos? E se havia, como eram tratados dentro de um dos exércitos mais disciplinados e organizados que o mundo já conheceu? Em uma época em que até o movimento de levantar o escudo era ensaiado até a exaustão, como seria lidar com soldados que naturalmente faziam tudo ao contrário? A resposta envolve cultura, superstição, tática militar e o próprio modo como Roma via o mundo. Prepare-se, vamos voltar no tempo. As legiões romanas eram famosas por sua disciplina quase mecânica. Cada soldado, ou legionário, era treinado para agir como uma engrenagem dentro de uma máquina de guerra. Tudo era padronizado: a posição do escudo, a maneira de caminhar, o lado de onde se sacava a espada. A gladius, espada curta usada para ataque de perfuração, era presa ao lado direito da cintura, de modo que todos os soldados sacavam com a mão direita ao mesmo tempo. Essa uniformidade permitia manobras coordenadas como a formação testudo, onde escudos se entrelaçavam em linhas e colunas. Imagine agora um único soldado usando a mão esquerda, invertendo o ritmo de combate. Esse pequeno desvio criaria confusão e riscos em plena batalha. Para os romanos, a eficácia coletiva vinha acima da individualidade. E isso nos leva a um ponto crucial: até onde ia o controle sobre o corpo dos soldados? A ideia era simples. Se você queria servir Roma, precisava se moldar aos padrões dela. Na Roma antiga, não era apenas uma questão de tática militar. A simbologia cultural desempenhava um papel enorme. A palavra latina dexter, que deu origem à nossa destreza, era associada à virtude, ao controle, à justiça. Já sinister, o termo latino para a esquerda, estava ligado ao azar, traição e presságios negativos. Essas associações influenciavam a forma como os romanos viam tudo, de rituais religiosos a formações de batalha. Por exemplo, nos auspícios, rituais de interpretação dos sinais dos deuses, o surgimento de aves pelo lado direito era interpretado como um bom presságio. Já sinais pela esquerda podiam significar má sorte ou perigo iminente. Não é difícil imaginar como isso se transferia para o cotidiano dos legionários. Logo, um soldado que usasse a mão esquerda de forma predominante não era apenas visto como diferente, mas potencialmente portador de má sorte, ou até mesmo perigoso para o moral da tropa. Curiosamente, os documentos oficiais do exército romano não mencionam proibições explícitas quanto a soldados canhotos. Não há leis registradas que os impedissem de se alistar, mas isso não significa que fossem aceitos como eram. A ausência de registros também pode indicar silenciamento ou adaptação forçada. Historiadores como Plínio, o Velho, e Vegetius falam da importância da prática e da padronização, mas mencionam que certos gladiadores eram treinados propositalmente para lutar com a mão esquerda. Isso os tornava imprevisíveis, uma tática para surpreender o oponente. Na arena isso era útil, mas no campo de batalha, onde cada soldado precisava agir em sincronia, o mais provável é que os canhotos fossem obrigados a treinar com a mão direita desde o início de sua formação, suprimindo sua lateralidade natural. O pragmatismo romano era implacável. A legião vinha antes do indivíduo. Apesar da rigidez das legiões, havia áreas mais flexíveis dentro do exército romano. As tropas auxiliares, compostas por estrangeiros que serviam em troca da cidadania romana, muitas vezes operavam com técnicas diferentes. Entre elas estavam os arqueiros sírios, númidas e cretenses, especialistas em combate à distância, que exigia coordenação entre as duas mãos. Nesses casos, a canhotice não apenas não era um problema, como podia ser uma vantagem tática. Um arqueiro canhoto posicionado estrategicamente poderia surpreender o inimigo com ângulos de tiro inusitados. O mesmo valia para a cavalaria leve. Em movimentos de escaramuça, a surpresa era mais valiosa que a simetria. Essas exceções mostram que o exército romano sabia quando abrir mão da tradição, especialmente quando a eficiência estava em jogo. Ainda assim, essas tropas estavam geralmente à margem do poder central, não integradas às fileiras principais das legiões. A história dos canhotos no exército romano permanece envolta em silêncio e contradições. Não eram exatamente proibidos, mas também não celebrados.
Como muitas minorias da história, os canhotos provavelmente tiveram que se adaptar ou desaparecer dos registros. Em um império que valorizava a ordem acima de tudo, a mão esquerda simbolizava o imprevisível. E o imprevisível não combinava com a legião romana. No entanto, há indícios de que, ocasionalmente, quando a situação exigia ou o talento falava mais alto, Roma aceitava a exceção. Talvez os canhotos tenham sido os enigmas ocultos entre as fileiras. Os soldados se treinavam em silêncio, que disfarçavam sua verdadeira natureza, ou que, em raras ocasiões, se destacavam como lutadores formidáveis justamente por serem diferentes. Na história, muitas vezes os detalhes mais curiosos se escondem nos silêncios. Os canhotos, em meio ao rigor das legiões romanas, podem ter sido soldados invisíveis, adaptados, silenciados, mas nunca totalmente apagados. E isso nos leva a refletir. Quantos outros enigmas estão escondidos entre as linhas dos registros antigos? Deixe sua opinião nos comentários. Você acha que os canhotos teriam vantagem ou desvantagem na Guerra Antiga? Curta e compartilhe. Eu sou Charlie Prado, e esse é o canal Enigma e História.